Santo universal, que amparais aflitos contra todo mal. Bom, gente, quando me procuro para falar do Benedito Vanderlei, eu sempre estou disposto, porque eu quando muito pequeno, conheci o Vanderlei, ele vinha sempre aqui em casa, brincava com a gente e também acompanhei, eu muito pequeno, 6, 7 anos, ele nos últimos momentos de vida dele, porque ele faleceu aqui em Lídice. Benedito Vanderlei nasceu na estação ferroviária de Lídice. Ele é filho de Maria Aparecida Torres, tá? E Heitor Neves. Maria Aparecida Torres é oriundo da família Torres, daqui de Lídice. E Heitor Neves é de Campo Belo, Minas Gerais. Ele era agente ferroviário, morava na estação, aonde construiu uma pequena casa, e quando a tia Aparecida, Maria Aparecida, estava grávida. E iniciando a vida de Benedito Vanderlei, a gente vai falar do nome do Benedito Vanderlei. O nome de Benedito Vanderlei, a igrejinha da estação já estava construída lá, em homenagem a São Benedito. E a Maria Aparecida Torres, que estava com dificuldade no parto, prometeu a Deus que se a criança, que ela sabia que era menino, nascesse com saúde, colocaria o nome dele de Benedito. Por isso, o nome dele é Benedito Vanderlei. Benedito Vanderlei, ele, desde que pequeno, era uma pessoa muito devota. A avó dele, que morava no centro de Lídice, desde pequenininho ensinou ele a rezar o terço, e das coisas que ele diferenciava dos outros meninos, que quando ele estava rezando o terço, não parecia um menino de 3, 4, 5 anos. Em verdade, a compenetração dele na reza, a concentração do terço, era de emocionar. A fuga dele da casa do centro de Lídice, pertinho da igreja, o único caminho ele seguia para a igreja. Ele pequenininho, 3, 4 anos de idade, ele fugia e ia lá diante do Santíssimo, sem ninguém falar. Ele se ajoelhava e ficava 1, 2, 3 horas diante do Santíssimo. Até que, quando a mãe dele ia chamá-lo, e falava: você não está cansado de ficar ajoelhado diante do Santíssimo? Eu falei: não, diante de Deus eu nunca me canso. Tá? E saía, coisa curiosa também, quando na mão da mãe dele ia para casa, ele ia olhando para trás, que ele não queria virar de costas para o Santíssimo. E essa vocação dele, já aflorada desde muito pequeno, despertou curiosidade até na época de Câmara Torres, que era o governador do estado, e ele tinha um propósito, que as pessoas que desenvolvessem de qualquer área, na parte intelectual, de arte, etc., etc., o Estado daria cobertura da continuidade dos estudos dele. Quando esse Câmara Torres esteve aqui e descobriu esse menino, chamou para ele estudar no colégio de Barra Mansa, não, no colégio de qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Aí ele pediu que pudesse estudar no Belo Divino, em Barra Mansa, que era um colégio ligado à religiosidade, ligado à Igreja Católica. Antes, no primário, etc., etc., ele fez na estação de Lídice, no Colégio Aureliano, em Portugal, cujo colégio tem uma sala, inclusive dedicada ao dito Vanderlei. Então, iniciando os trabalhos dele de escolar lá no Colégio Belo Divino, ele se adiantou a 2, 3 séries, porque as professoras dele
falava que ele não precisava fazer aquela série. Ele era tão adiantado que pulava a série da frente. E surgiu então a oportunidade em busca de levar ele para um colégio salesiano, que ele queria ser padre, do colégio salesiano. Aí ele foi de trem, até é engraçado falar que Leeds tinha trem até Lavrinhas, ele do estado de São Paulo, e ele foi de trem, acompanhado com o pai dele e a mãe dele, se dedicar ao colégio salesiano. Nesse colégio salesiano, o destaque dele, ele se destacou de todos os outros. As pessoas daqui, por exemplo, facilidade de conhecer a vida dele como salesiano, o exemplo é o Monsenhor Jonas, que é dono da Canção Nova. Ele foi aluno salesiano junto com o senhor Jonas, que hoje chama ele de santo. Lá nesse colégio ele se destacou de várias maneiras. Ele gostava muito de cantar, gostava de recitar poesia, etc, etc. E na época de construção, ele já com a saúde fragmentada, ele se atirava em carregar pedra, etc, etc, e ajudou a construir a igreja lá de Lavrinha, que é grande, e aquelas igrejas menores ao redor. Aqui está na minha mão um livro que é dedicado ao Benevent, tá? Na antecapa, o irmão do padre Antônio Corso está entregando em mãos ao Papa São João Paulo um release, um mostruário, pedindo a permissão para divulgar o livro. E dentro do livro tem relatos dos seus professores, etc, etc, como Vanderlei era. Em resumo da história do Vanderlei, gente, ele foi diferente desde que pititim. Quando na estação de Leeds as crianças iam nadar lá perto da casa dele, que era pertinho daquele rio de Leeds, ele não permitia que as meninas e os meninos normalmente tomavam banho só com a roupa da parte de baixo. Mas ele não permitia nem os meninos, nem as meninas a tomar banho dessa forma. Porque ele já desde pequeno olhava o corpo humano como uma coisa diferente das crianças na época dele. Os pais da estação, que quando as crianças pediam para ir para a casa dele, ficava tranquilo porque sabia que lá nada de errado acontecia com a molecada da época. No colégio Lavrinhas, relatos registrados em livros, mostrou ele desde de princípio uma pessoa muito diferente. Muito diferente. Porque a proximidade do fim dele foi muito rápido. Ele foi para lá com mais ou menos 10, 11 anos para lá, saiu do seio da família dele aqui, que jogava bolinha de gude, etc, etc. Talvez a última visita dele foi aqui, tem uma fotografia nesse livro, aqui nessa casa. Tá? Que ele vinha aqui conversar, brincar com as crianças, gostava muito de jogar bolinha de gude, mas qualquer um de nós, pequeno que fosse, que falasse uma palavra obscena, um palavrão, ele fechava a carinha dele e ia embora. Tá? Então, o Vanderlei foi uma pessoa diferente de todas as pessoas da época dele. A morte dele foi consumada, ele veio de São Paulo, como já em coma, ele tratou nas notas clínicas, melhor tratamento possível. Ele tratou em Lorena, como é conhecido em toda aquela região ali, mas ele dentro do carro, tá? O padrinho dele estava trazendo ele, a mãe, etc, etc. Ele, quando aproximou do colégio Lavrinha, ele estava em coma. Ele estava deitadinho na parte de trás do carro. Quando ele aproximou
lá de Lavrinha, ele se movimentou como quisesse levantar. Então todos admiraram porque ele já estava em coma. E depois disso ele veio até Leeds e ficou 5, 6 dias no salão de Leeds, que está na casa de esquina dali, moribundo. A gente era pequeno, mas nossos pais davam pra gente um copo que ficava perto da cama dele, e ele com algodão para umedecer a boca dele, que realmente ele só murmurava, já não falava. Passados 3, 4 dias, realmente ele foi aproximando do momento de morte dele. No finalzinho existe uma parte também triste de lembrar, mas real, que ele, quando ele foi para Lavrinha, ele falava para a mãe dele, se Nossa Senhora quisesse levar, que a mãe dele não ficasse triste não. E mais 1 ano e pouco depois, 2 anos, ele já começou a dar sinais de uma doença misteriosa, que não sabe exatamente a causa da morte dele. Mas ele foi, aos poucos, perdendo a visão. A primeira coisa que ele percebeu quando estava perdendo a visão foi decorar o missal, que não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter um missal na mão. O missal é um livro muito grande, de livro tamanho papel ofício, aproximadamente de 40, 30 centímetros, 40 de altura, tudo escrito em latim. E ele decorou o livro todinho e falava para os superiores dele, não, se eu ficar cego, eu vou rezar missa mesmo, porque eu já decorei tudo. Isso ele tinha mais ou menos 12 para 13 anos. Ele decorou o missal em latim. Na continuidade dos fatos da morte dele, quando a mãe dele quase não conseguia, por emoção, visitá-lo, mas ele ficava sempre procurando a mãe dele. Um dia, de tardezinha, a mãe dele morava ao lado da casa ali, do salão. E, de tardezinha, a mãe dele tomou uma coragem muito forte para vir vê-lo. E quando a mãe dele aproximou dele, a gente estava lá no local. A mãe dele perguntou, lembrou do que ele tinha falado, que se Nossa Senhora quisesse levá-lo, a mãe dele não precisaria ficar triste. E a mãe dele, com um impulso de coragem, falou com ele, não lembro todas as palavras, mas está registrado em livro, mas a mãe dele autorizou ele a ir a Nossa Senhora. Mais ou menos uns 3, 4 minutos depois, ele deu o último suspiro e morreu. O enterro dele foi feito em Leeds, o enterro que a gente grava, um enterro bonito, se pode chamar enterro bonito, mas o dele foi. As meninas que iam acompanhando o enterro, vestido de branco, etc. Os meninos tudo arrumadinho. O caixão foi feito de madeira normal que era aqui, e a cobertura de um cetim, o caixão branco, cetim azul por cima. A coisa curiosa que eu recordo também na época, que eu perguntava para uma pessoa lá que ela tinha neném, por que ele está com os olhos abertos? Que é curioso, porque o caixão dele estava na sala, sobre 2 cadeiras, e era na altura que as crianças chegavam para olhar nele, mas ele não conseguia fechar o olho. Aí perguntava para a dona Neném, tia Neném, por que ele está com os olhos abertos? Aí ele falava, olha, para ele enxergar o caminho de Deus. Eu falava, ai meu Deus, quando eu morrer também fui com os olhos abertos. Coisa de criança, mas que a gente recorda.
Então, quando eu estou falando de Dito Vanderlei, eu estou falando, jogando confete abençoado em mim, que eu conheci o Dito Vanderlei, eu brinquei com ele, joguei bolinha de gude com ele, acompanhei ele nos últimos momentos de vida dele, tá? E tenho uma crença muito grande na intercessão dele. E 4 anos depois, uma parte muito difícil até de acreditar, mas foi real. Ele foi tirar os ossos dele, o padre Antônio Corso, que foi o padre que era professor dele e veio acompanhar os últimos momentos da vida dele, 4 anos depois ele foi ao cemitério para tirar os ossos dele. Pessoas que você conheceu aqui em Leeds, vivo, talvez pela intercessão dele, só eu estou. O outro que acompanhou foi o Sr. Alberto Lopes. E o João André, que você também, talvez tenha conhecido, tá? A Rita. Nós fomos tirar os ossos dele, a gente tirava os ossos e descia lá embaixo na casa ali do Titio, a casa que mora o... Como é que é o nome daquele rapaz autônomo que mora ali, né? Em frente à casa do Mário. A gente ali que tinha a caixa d'água que abastecia água na rua de Leeds. Então a gente ia lá na caixa d'água, pegar água para lavar os ossinhos dele e levar de volta lá para o cemitério. Mas quando, antes de pegar os ossos para lavar, quando abriu o caixão dele, que normalmente quando a pessoa morre e é sepultada em terra, o rosto dele vira do lado, porque o pescoço desloca e normalmente ele vira. Ele estava na posição normal, tá? Mas sem carne nos ossos. Essa criança todo curioso para ver. Quando o padre Antônio Corso mexeu no maxilar, ele deu um grito de, não sei se era de assombração ou se era de satisfação, porque a massa encefálica dele, o cérebro dele estava intacto. Ele pegou o cérebro dele, naquele famoso lenço do padre, tirou aquele lenço do bolso grande e ele foi rolando o cérebro com lágrimas nos olhos, chorando, que a gente não entendia porque o padre estava chorando, colocando dobradinho. É a maior relíquia de que se tem notícia de uma pessoa morta. O cérebro, que é uma massa encefálica, não desfez. Ela tinha até sangue. A gente mostrava, o padre falava várias vezes, olha, tem até sangue, tem até sangue. E essa relíquia existe ainda. Tá? Então, o voto do sepultamento, uma palavra também que era interessante de lembrar, que é pessoa muito conhecida aqui de Leeds, que é o Monsenhor Gade, que era padre de Rio Claro. Ele, ao procurar a mãe do Benevan para dar os meus pêsames, ele não falou pêsames. Meus parabéns pelo filho que você gerou. Então, as lembranças que eu tenho dele pequenininho, e grande parte de outras coisas, modalidades, a gente vê no livro dele. Aqui está a casinha da estação que existe até hoje, que foi construída do nascimento dele. E aqui a estação ferroviária, que também existe, onde o pai dele, que era conferente ferroviário, morava com a mãe aqui, que a casa foi construída para gerar o filho, porque a estação ferroviária não queria uma mulher grávida lá no local de trabalho de homens. Então essas lembranças pequenas, a gente fala com orgulho muito grande. A igrejinha que tem várias vezes aqui, eu não sei se eu acho que é fácil,
A Ivonete acha mais fácil que eu. No cemitério construído pelo seu tio e seu padrinho, meu pai, é a sepultura número 1. Tá? Os restos mortais dele estão nesse local mesmo, na sepultura número 1. Essa é a cama, que era a cama antiga da última passagem dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. São coisas interessantes de falar. Como eu falei dele construtor, esse mosaico aqui, esse santinho aqui dele, tem apenas 12 no mundo, tá? E ele foi contemplado com esse santinho lá da igreja, tá? Que tem hoje até lá, que ele ajudou a construir. Lá, eu não estou lendo aqui que a Beth pegou meus olhos, mas aqui está o histórico pequeno dele, que é da igreja que lhes dou a construir. Todas as vezes que qualquer pessoa de lídice que tem a possibilidade de ir a Lavrinhas, que o pessoal lá, salesiano que existe, lá, o local dos padres lá, quando sabe que é uma pessoa de lídice, fica todo eufórico e todo pedindo indagando coisas de lídice, porque ele foi a criatura que marcou muito aquele local e é muito conhecido lá. Benedito Vanderlei é considerado por muitos que o conheceram na parte religiosa uma pessoa santa. Olha, isso daqui eu mostro, eu vou até levantar. Isso daqui é a última visita dele a Lídice. Já tá esse daqui maiorzinho. Esse aqui, acho que com a jaquetinha azulzinha é o Vanderlei. Essa daqui é uma prima da gente. Esse menino bonitinho ali, você tá vendo esse menino bonito? Sou eu. Tá, então, quando eu falo do livro, ó, o processo de beatificação dele é uma retilínea de soma de fatos, tá? De fatos, etc, etc. Esse livro, que foi escrito em 1970 e pouco, tem livros fora do país e no sul do país muitos livros, muitos desses lá, e muitas pessoas devotas dele lá, de acreditar que é uma pessoa santa. E a passagem dele aqui por Lídice também foi pequena, porque ele saiu daqui com 8, 10 anos de idade e foi para lá, e com 16 anos ele já voltou praticamente morto. Mas se você conversar hoje, olha o nome do médico que cuidou de mim, ele bonito, aquele forte, que médico daqui. Ele fala para mim assim, do probleminha que ele fala para mim assim, Paulinho, se você acredita num milagre, eu falei, eu acredito. Aqui com você acredito que deve ser um milagre. Você ficou 41 minutos com o coração parado e eu não tinha coragem de te soltar porque uma força maior forçou eu a te conduzir, continuando a massageá-lo. Então eu digo, diante de uma câmera, que está filmando o conto de Dito Vanderlei. Claro, o Vanderlei não é santo, mas ele é peixinho de Nossa Senhora.
E se vocês precisarem de alguma coisinha, se precisar ganhar na loteria também, pede, aí divide comigo. Mas se precisar de alguma coisa, peça o Dito Vanderlei que vocês vão ter uma surpresa. Aqui em Lídice, tá? As pessoas não falam, mas aqui em Lídice eu conheço umas 10 pessoas mínimas que ia lá no cemitério arrancar as letrinhas da antiga sepultura dele no dia que tinha fazer prova na faculdade. E todos eles passaram, tá? Porque acreditava de uma força maior naquele horário, naquele momento de situação difícil. Então, todas as vezes que eu preciso de coisas fortes, eu encarrego o Dito Vanderlei. Quando eu estava lá no hospital, que eu passei 17 dias em Volta Redonda e 11 dias em Rio Claro, eu não vi nada e não lembro de nada. Nada. Mas as pessoas de fora e amigas minhas, todos aqui em casa, pediam que o Vanderlei me ajudasse. E ele ajudou.